Bom dia, pessoal. Depois de termos feito a revisão dos conceitos sobre estatística descritiva, estatística e dados, os conceitos da aula anterior, e conceitos e cálculos de diversidade alfa, beta e gama, a gente vai passar hoje, que é a aula 3, deixa eu já colocar aqui no lugar certo, porque não fizemos isso na aula 2. Vamos passar a explicar um pouquinho, tirar dúvidas também de vocês e deixar gravado para quem está ausente possa ter ideia do que fazer. Bom, a ideia é que a gente tenha no dia 6, dia 11, na sexta aula, né, no dia 11 de outubro de 2024, a nossa atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa, eu tenho como proposta, é claro, se vocês tiverem outra proposta, a gente pode rever isso, né? Mas aí, qual é a ideia? A ideia é que vocês busquem 2 estudos de caso. Deixa eu colocar, eu quero colocar uma corzinha bonitinha. Que vocês busquem 2 estudos de caso, já pensando na dissertação de vocês. Então, vamos anotar aqui, para ficar registrado. Buscar 2 estudos de caso, que vocês provavelmente já tenham, né? São 2 artigos que tenham análises e que tenham que sejam similar àquilo que vocês vão fazer na dissertação de vocês. Então, 2 estudos de caso com semelhança ou características parecidas com a proposta de dissertação de vocês. Ou características similares. Eu vou tirar, vou deixar só com semelhança. Então, com características similares. A provável dissertação que vocês irão defender, apresentar. Bom, e qual que é a ideia? É que vocês vão buscar 2 estudos de caso, e esses 2 estudos de caso vocês vão enviar para a professora, por e-mail, tá, gente? elicosta@uergs.edu.br. Esse é um trabalho individual, não tem como vocês fazerem em conjunto, porque cada um vai fazer relacionando com a sua dissertação. Então, esses 2 estudos de caso, vocês vão analisar, vocês vão olhar se eles... Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. Vocês vão analisar se eles têm realmente uma relação com a dissertação de vocês, se eles têm alguma característica que vocês vão precisar usar, ou seja lá isso considerando, né, as análises estatísticas, lá em metodologia. Lá em materiais e métodos ou metodologia. Prof. Oi, pode falar. Uma pequena pergunta, seriam apenas estudos de caso, pode ser artigo ou outro tipo de material? Não, só estudos de caso ou artigos, tem que estar publicado em revista com revisão por pares, tá? Em Perfeito. revistas revisadas por pares. Pode ser em inglês, em português, em espanhol, mas tem que ser estudos de caso ou artigos. É que geralmente a gente considera os estudos de caso como artigos, né? Não tem uma diferença muito específica. Eu queria colocar o E minúsculo aqui. Ah, ok. Não tem uma... para muita gente, os estudos de caso são artigos. Para muita gente, há essa separação, né? Entre, isso é um estudo de caso, isso é um artigo. Para mim, é a mesma coisa, né? Só são formatos distintos de artigos. E existem artigos de revisão, artigos de estudo de caso, artigos de... Por que eu falo estudos de caso? Porque eu estou pensando em vocês pegarem algo que seja similar à dissertação de vocês. Uma referência que vocês saibam que vocês vão usar na dissertação de vocês e que faça sentido para o que vocês hoje estão pensando que vai ser a dissertação, tá ok? Isso considerando a questão dos materiais e métodos, né? As análises, a análise de dados,
e outras questões assim similares dentro do conteúdo do componente, né? Dentro do conteúdo que a gente está vendo aqui, que estamos vendo. Então, nesse sentido, assim, como seria? Por exemplo, eu que fiz a minha dissertação com análise morfométrica de aves de uma região lá da Antártica, e eu usei essas análises morfométricas para fazer comparar machos e fêmeas para verificar se havia diferença significativa entre o tamanho dos machos e o tamanho das fêmeas. Qual seria um artigo interessante para eu pegar? Ah, não tem nenhum artigo que realmente fale sobre as escuas, até porque se tivesse, não teria por que eu fazer o trabalho, né? Se já tivesse um trabalho que tivesse feito análise morfométrica das escuas e comparado os machos e as fêmeas e publicado, não teria por que eu fazer novamente essa análise. Mas existem estudos de caso ou artigos de outras aves, né? Artigos de estudos de caso de outras aves, como, por exemplo, o piru-peru, que vai ter aí um agora, né? Então, um dos artigos que quem está fazendo o piru-peru pode usar seria o meu se tivesse sido publicado, tá? O meu não está publicado. Então, que tenha sido publicado, não precisa ser da mesma espécie, mas, por exemplo, já que você vai fazer com a ave marinha, você vai pegar um estudo de caso, um artigo que fez esse tipo de trabalho para aves marinhas. E o que a gente vai fazer? Aí cada um vai pensando aí na sua área o que é que vocês têm que buscar, porque vocês não precisam me entregar isso no dia 8, no dia 4, vocês precisam me entregar isso no dia 8. Então vocês podem tirar dúvidas ainda no dia 4 e podem tirar dúvidas antes de me mandar, tá? Podem ou tirar dúvidas por e-mail ou etc. Mas por que eu estou pedindo 2 artigos de caso? Porque eu quero que no dia 8, até o dia 8, podem me mandar antes, vocês me enviem esses 2 artigos, enviar para com a justificativa. Vocês vão me dizer, Prof. Erli, né? Eu escolhi esses 2 artigos porque o primeiro trata das análises dos dados qualitativos que eu vou fazer na minha dissertação, entre eles X, Y, Z. O segundo trata dos dados quantitativos e o tipo de análise que eu vou utilizar. Ou o primeiro trata dos dados de georreferência que eu pretendo utilizar utilizando o GIS. Ou um dos artigos trata dos dados de similaridade e está está em consonância ou é similar aos dados que eu pretendo analisar na minha dissertação. Então, vocês vão enviar os 2 com justificativa para o meu e-mail até o dia, com a justificativa de escolha, até o dia 08 de outubro. Vou colocar dia 7, porque dia 8 eu quero falar sobre eles com vocês. Então, com a justificativa de escolha até o dia 7 de outubro. Vou colocar um horário, né? Porque eu não vou ficar até meia-noite olhando o artigo. Então, eu vou colocar até dia 7 de outubro ao meio-dia. Ao meio-dia. Daí eu tenho a tarde para olhar. Com a justificativa de escolha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar esses 2 e vou escolher um e devolver para vocês, e esse daí eu vou analisar e ver se eu concordo com a justificativa de vocês, tá? Irá analisar e selecionar um para ser apresentado no dia 11 de outubro, tá? Então, a gente tem ali uma semana para vocês fazerem, né? Entre o dia 8, 9, 10, não dá uma semana. Querem me enviar mais cedo? Porque hoje Não, ainda é dia prof. 1º. Dia 7 já tá bem, pelo menos para mim tá bem em cima já para escolher e fazer toda a justificativa nos seus colegas. Ô, prof, não Tá, pode porque deixar vocês vão ter aberto, 3... Hã? não pode deixar assim em aberto, porque, por exemplo, assim, ó, esses artigos, eles basicamente já estão dentro da nossa, do nosso escopo de artigos escolhidos para... Vocês já fizeram uma revisão bibliográfica, então eu Isso, imagino que vocês já tenham esses artigos. exato. Não quero que vocês E, busquem nada novo, eu quero que dentro do que a gente está vendo agora na disciplina, vocês olhem
que artigos têm mais detalhamento no material e método sobre as análises estatísticas para que vocês apresentem depois para a turma. Qual a ideia? Vocês me mandam 2, eu vou olhar esses 2 e vou dizer ok, no dia 8 eu respondo, então, se vocês, né, se vocês não querem enviar antes. No dia 8 eu respondo, mas vocês vão ter daí 8, 9, 10, 11, 3 dias para fazer a apresentação, para apresentar para a turma no dia 11 de outubro. Que tem que fazer essa apresentação. Hoje é dia 1º, é dia 4. Então, teria que ser antes, então, mesmo, né? Não é uma apresentação muito complexa, né? Porque vocês vão usar ali os materiais e métodos que estão já dentro dos artigos. Eu vou revisar eles em uma tarde, né? Em uma tarde eu vou olhar e vou ver quais são qual o artigo que eu vou escolher para vocês apresentarem aqui para o pessoal, que vai trazer mais contribuição para o que é a nossa disciplina. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vocês vão me enviar, já vamos definir as datas, então, com a justificativa de escolha, né, embasamento de acordo com os conteúdos da disciplina. Então, se precisar voltar para ver os conteúdos ou tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Até o dia 7 de outubro, ao meio-dia. Daí eu, à tarde, vou analisar e no dia 8 eu já dou o retorno para vocês, né? Irá analisar e selecionar um para ser apresentado no dia 11 de outubro. No dia 11 de outubro. A resposta sobre qual artigo será dada no dia 08 de outubro. Querem Se a alterar as gente datas? manda antes, professora, tem a chance da senhora conseguir olhar antes e já dar o retorno antes? Eu prefiro ter eu prefiro ter todos eles para eu poder, por exemplo, para eu não escolher 2 muito parecidos, entendeu? Ah, tá. Porque vai que você me manda um Sim, e a outra colega me manda um muito parecido, aí vão ficar 2 muito parecidos para discussão no dia 11 de outubro. Então a ideia é que eu possa vê-los todos, assim, e olhando para eles e meio que comparando para que a gente tenha hoje é dia 1º, dia 4. Vocês acham que vai ser muito difícil achar 2? Pelo que vocês lembram das leituras que vocês já fizeram, até para preparar o projeto, que está bem recente na mente? Para mim é tranquilo, pelo menos, né? Alguém acha que vai ser difícil se eu deixar para o dia 4? Que seria sexta-feira? Para mim vai ser difícil, porque eu teria que olhar isso só se eu deixasse para eu olhar na sexta-feira à tarde, né? Tipo, vocês me mandam até meio-dia ou até as 14 horas, porque a gente tem aula antes, então vocês me mandam até as 14 horas no dia 4, eu olho à tarde e respondo para vocês. Não sei se um final de semana vai ser útil para vocês, né? Sabendo qual é o artigo. No caso, eu te enviar até sexta-feira agora, dia 4? Até as 14 horas do dia 4, porque eu não vou fazer no sábado. Eu não Sim, consigo mais fazer no sábado e domingo. Antes eu fazia bastante coisa, eu era workaholic. Mas agora não é que eu não seja mais workaholic, é que a Sofia não me deixa. Então, quando a Sofia está em casa, eu tenho que dar total atenção a ela, eu não consigo fazer outras coisas. Às vezes até eu penso, vou fazer, mas não dá. Então, como eu já sei isso, e ela não tem 2 anos ainda, né? Ainda não consigo explicar para ela, filha, tem que deixar a mamãe trabalhar. Ela quer vir junto trabalhar. Imagina a Sofia Letícia, de 1 ano e 10 meses, trabalhando comigo aqui no escritório. Pode ser? Alguém discorda de deixar até... Oi, pode falar. Eu acho que até o dia 4 eu acho melhor, porque eu tenho coleta de campo no final de semana e daí tem dados para botar em planilha e tudo, vou ficar com o final de semana todo ocupado, né? Então acho que até o dia 4 fica melhor. Então, até dia 4, daí às 14 horas, porque a gente tem aula aqui, tá bom, gente?
A gente tem aula pela manhã, vocês têm até as 14 horas. Então, eu vou pôr até as 15. E aí eu faço entre 15 e o horário que a Sofia volta da escolinha. Se faltar algum, daí eu faço no sábado, mas acho meio difícil. Em todo caso, eu acho que eu consigo, porque vocês são... Deixa eu ver quantos alunos são e quantos artigos eu vou ter que avaliar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se todo mundo mandar, eu vou avaliar 34 artigos. Viu? Também não fica fácil para mim. Vamos lá. Já me arrependi do trabalho. Vamos fazer outra coisa. Não, brincadeira. É importante que a gente aprenda, faça essa análise, porque vocês vão aplicar, vão olhar na prática o que a gente está vendo só na teoria por enquanto. E vai talvez levar vocês a ter algum insight, ou vocês perceberem já alguma informação ou alguma análise que vocês vão poder fazer em relação ao trabalho de vocês. Então, a ideia é que vocês disso aqui tirem dados e informações ainda tirem dados e informações que vocês possam utilizar para a dissertação, que seja algo aplicado, né? Que não seja só assim, falamos e não vamos usar nada da disciplina. Eu imagino, é claro, que vocês vão precisar de muito mais informações depois que vocês souberem quais são as análises que vocês vão fazer, que por enquanto é muito descritivo ainda, mas já vai ajudar vocês a terem uma ideia do que vocês podem fazer para as dissertações de vocês e até para levar para o professor para discutir. Professor, é isso aqui? Ou tem algo a mais? O que o senhor sugere? Até se quiserem falar antes com o professor, se bem que daí eu acho que não vai dar tempo, né? Hoje é dia 4. Para o professor sugerir o artigo junto com vocês, também seria interessante se vocês têm essa abertura com o professor. Então, a resposta sobre qual artigo será o artigo escolhido será dada no dia 4 de outubro. Então, no mesmo dia 4, eu já retorno para vocês. Até o final do dia. E, com base nisso, né, vocês deverão apresentar ou preparar uma apresentação. Lembrem de preparar uma apresentação já pensando na dissertação, sabe? Aquela coisa assim, bonita, com uma capa, o nome do responsável, o título provisório da dissertação, mesmo que já não seja aquele título final, né? Mas o título provisório da dissertação, quem é o aluno, quem é o orientador, coloquem lá o nome do programa de pós-graduação, depois coloquem, né, no slide seguinte, já vão colocar lá qual é o título do artigo ou do estudo de caso, tá bom? Qual foi a justificativa para escolher aquele artigo? Façam uma coisa bem bonita, assim, bem dissertativa, de aluno de mestrado. Preparar uma apresentação sobre... Alguém escreveu alguma coisa? Alguém pode ler para mim, que eu estou digitando aqui? Uma apresentação sobre os materiais e métodos e sobre... A Ana só levantou a mão. Prof, uma perguntinha. Vai ser presencial nesse dia a apresentação ou vai ser online? Não, vai ser online. Online também. Prof, aproveitando que eu levantei ali a mãozinha, porque eu Pode acabei falar. me perdendo, tá? Nesse estudo de casos, a gente vai apresentar apenas os artigos ou a gente vai fazer um resumo, falar sobre o artigo? Eu estou explicando isso agora. Não, porque eu acabei me perdendo ali em algumas Tá. partes. Aí a gente retoma depois, quando eu terminar. Eu estou escrevendo aqui para ficar também mais... Tentar deixar um pouco mais fácil de voltar se precisar. Então, vocês deverão preparar... Ó, primeiro, vocês vão escolher 2 artigos ou estudos de caso e vão me mandar até o dia 4 de outubro, às 15 horas. Eu vou analisar a justificativa de vocês, de por que vocês escolheram esses artigos, né, dentro da disciplina, dentro do conteúdo que a gente está vendo, e vocês vão ter analisado ali os materiais e métodos, né, como foi feita a análise de dados, como os dados foram organizados, etc. e tal. E com base nisso, vocês vão defender, né, esse artigo é muito importante para o meu trabalho, por isso, por aqui. Muito bem. Feito isso, vocês me mandam os 2 artigos ou os 2 estudos de caso. Aí, até às 15 horas do dia 4 de outubro, tá?
Quem mandar depois, eu não sei quando é que eu vou responder. Vou responder só na semana seguinte, aí vão ficar com menos prazo para fazer as atividades. Aí depois que eu analisar, eu respondo para vocês, no mesmo dia 4, até o final do dia, qual é o artigo que eu gostaria que vocês apresentassem. Então, escolham 2 que vocês gostariam de apresentar, tá? Não vão me mandar um que vocês não gostam e um que vocês gostam. Vocês estão tendo a oportunidade de escolher 2 artigos que vocês já leram, que vocês já colocaram na revisão bibliográfica, que vocês utilizaram para fazer o projeto. Só que agora vocês vão aprofundar mais a parte de análise estatística dos dados, que vai estar ali em materiais e métodos. Eu vou escolher um e vocês vão apresentar no dia 11 de outubro. O que vocês vão apresentar? Vocês vão pegar, vão preparar uma apresentação, né, que eu já falei, para fazer bem bonitinha, com capinha, com nome de aluno, nome de orientador, fazer uma coisa bem dentro do que se espera, né? Nada muito assim jogado, vocês vão mostrar que vocês realmente pararam e leram aquele conteúdo. E vocês vão, com base nessa apresentação, colocar ali materiais e métodos, quais foram as principais análises estatísticas, né? Materiais e métodos, quais as análises estatísticas utilizadas. Ok? Então, primeiro, quais as análises estatísticas que foram utilizadas? Isso vocês vão olhar lá em materiais e métodos. E sobre a discussão. Com base nessas análises, quais foram os principais resultados? Tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho ali uma análise que era uma análise de variância, uma nova. Então, vamos dizer assim, tinha um exemplo só, tá, gente? Porque se o artigo tiver 5 análises estatísticas, vocês vão colocar 5 análises, para que elas foram usadas e quais foram os principais resultados de cada uma dessas análises. Então, vamos dizer assim, uma das análises utilizadas foi uma análise de variância, uma ANOVA. Ok, o que é a ANOVA? A ANOVA é utilizada para isso, para aquilo, para aquele outro. Né? Foi utilizada nesse artigo para isso, para aquilo, para aquele outro. Perfeito, vamos dizer assim, comparou os dados observados em 2 áreas distintas em relação à quantidade de espécies predominantes. Isso lá em um dos slides vai falar sobre isso e vai falar só sobre materiais e métodos. O outro slide vai falar sobre quais os principais resultados dessa nova. Os autores apresentaram como resultado da nova X, Y e Z. Não é complicado, tá, gente? Porque já vai estar ali no artigo, então é só fazer uma análise de materiais e métodos, quais as análises estatísticas propostas, e comparar lá com os resultados que os autores apresentaram, quais foram os resultados que eles tiveram com aquelas análises que eles aplicaram. E aí, se vocês perceberem que eles colocaram uma análise, mas eles não apresentaram em resultados, vocês podem ser críticos e vocês podem dizer, os autores propuseram nas análises estatísticas o uso de um teste T, mas não encontramos nos resultados não encontramos esse resultado no item que discute sobre os resultados, entendeu? Pode acontecer, às vezes, dos autores colocarem lá um tipo de análise estatística e chegar na hora não ter esse resultado lá disponível nos resultados e discussões. Porque, às vezes, na discussão, né? Que às vezes é discussão, às vezes é resultados e discussão, até vou pôr aqui. Depende de artigo para artigo. Às vezes pode estar só como resultado, e aí é mais fácil de a gente olhar, às vezes está junto no resultado e discussão, então, só para vocês terem ideia que pode estar junto na discussão, mas que também pode ter um item separado só para resultado. E aqui a gente vai apresentar, então, a análise dos materiais e métodos, né, ou quais as análises estatísticas utilizadas, e 2, na discussão, aqui não é não é sobre. E na discussão, quais foram os principais resultados apresentados, com base nas análises estatísticas que eles propuseram. Vou até pôr ponto de interrogação aqui. Ficou mais claro assim ou ainda não? Deixa eu dar um tab.
Opa, que isso? Tá criando essa. Vou pôr outro aqui. Só um pouquinho que eu vou arrumar esse aqui. Vou pôr aqui, ó. Materiais e métodos, quais as análises estatísticas utilizadas. E 2, discussão. Vamos lá. Ou resultados de discussão, quais foram os principais resultados apresentados. Ok? Dúvidas? Posso repetir se vocês quiserem. Alguém ficou com dúvida, gente? Vocês compreenderam, então? Vou repetir. Buscar 2 estudos de caso ou artigos publicados em revistas revisadas por pares, que vocês já tenham utilizado na dissertação de vocês, lá na hora de elaborar o projeto, por exemplo, com características similares à provável dissertação que vocês irão defender, considerando as análises estatísticas. Tá? Tem que ter o item análise estatística. Se não tiver o item lá no materiais e métodos análise estatística, não usem, porque senão vocês não vão ter de onde encontrar as informações sobre as análises estatísticas. Então, busquem um artigo que ajude vocês a achar isso com facilidade. Então, se tiver separado por análises estatísticas, vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem fazer o trabalho. Então, considerando esse conteúdo que a gente está vendo. E se trouxerem também coisas extras, além do que a gente já viu, também está tranquilo, tá? Desde que sejam análises estatísticas, ok, tá tranquilo. Aí vocês vão enviar para o meu e-mail com a justificativa de escolha, né, o embasamento de acordo com os conteúdos da disciplina, até o dia 4 de outubro, às 15 horas. A gente tem aula de manhã, então se vocês tiverem dúvidas no dia 4 de outubro de manhã, a gente pode tirar as dúvidas aqui ainda, tá? Mas não deixem para fazer no dia 4, tá? Já olhem com antecedência. Aí eu vou analisar e selecionar um que vai ser apresentado no dia 11 de outubro, que é o dia da nossa avaliação. A resposta eu vou dar ainda no dia 4 de outubro, né, até o final do dia, para facilitar para vocês terem um período um pouquinho maior e terem até mais um dia, né? Daí pode até tirar alguma na hora de fazer essa apresentação, que vocês têm que apresentar no dia 11. Então, a gente ainda tem uma aula no dia 8, vocês podem tirar dúvidas ainda no dia 8 de outubro, né? Vamos dar um tempinho para vocês tirarem dúvidas. E nessa apresentação, além da capa, da apresentação ser feita de uma forma bem elegante, bem convidativa, bem atrativa, nada de muito texto, tá, pessoal? Coloquem, usem as tabelas, usem as informações que tem no artigo que são ilustrativas para vocês falarem a respeito e coloquem as observações de vocês num papel, num outro, no lado da tela, assim, onde vocês possam falar a respeito sem vocês terem que ficar lendo, tá bom? Isso é dica de apresentação para vocês já irem treinando até para a dissertação de vocês. Então, vocês vão preparar essa apresentação e vão destacar de materiais e métodos quais as análises estatísticas utilizadas. E do item discussão ou resultados de discussão, quais foram os principais resultados apresentados pelos autores, tá? E o 3 vocês podem fazer uma análise crítica sobre um slide só falando, eu gostei do material porque foi muito direto e trouxe de forma clara quais eram as análises estatísticas utilizadas e nos resultados a gente conseguiu compreender com facilidade quais foram esses principais resultados apresentados com base nas análises estatísticas utilizadas. Então, uma análise crítica sobre o artigo aqui, tá? Qual a impressão de vocês sobre o artigo? Se vocês fariam o mesmo ou se vocês fariam algo diferente, tá? Só isso. Dúvidas? Não?
Tô salvando. Prof, só queria saber quanto tempo de apresentação a gente tem por pessoa? É importante, ó. A sexta-feira ficou a aula de manhã e de tarde, dia 11. Alguém consegue verificar para mim? Ficou, no Sim. cronograma tá assim. Tá, para completar o número de horas. Então, como a gente tem aula de manhã e de tarde, no dia 11, então eu sugiro, assim, no máximo 15 minutos para cada um. Deixa eu anotar já isso aqui também. Uma apresentação de no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos, senão a gente vai até a noite, né? Lembrando que nesse dia a gente tem aula de manhã e de tarde. Façam um esforço para estar presentes, porque também durante as apresentações eu posso fazer perguntas para quem está presente, ou a gente pode ter algum tipo de discussão, alguma conversa, algum diálogo, para que seja avaliado também, tá? A participação de vocês também é importante, não é só eu ficar falando ou o colega ficar falando, vocês precisam pensar a respeito. Preparar uma apresentação para o dia que... Eu vou repetir aqui, ó, para o dia 11 de outubro. Outubro. Incluindo. Deverão preparar uma apresentação de no máximo 15 minutos, no mínimo 10, porque senão vai ter gente que vai me apresentar em 2. Eu sei muito bem como funciona. No mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos, para o dia 11 de outubro, incluindo materiais e métodos de análise. A gente vai fazer sorteio, tá, para apresentação. A ordem da apresentação. Tá? Lembrem que esse dia 11 de outubro, é dia de avaliação, então a presença de todos é obrigatória, mesmo que tenha o Dia Internacional da Bisavó, para estar presente na aula, porque é um dia inteiro, são 2 faltas, né, duas faltas, e vocês precisam dar prioridade aos conteúdos das disciplinas, tá? Até durante as aulas, assim, tudo bem que vocês não consigam estar presentes ou precisem se ausentar em algum momento, porque vocês podem assistir as gravações depois, quando tem as gravações, ou assistir o conteúdo que está disponível lá no Moodle, para se informarem sobre o que aconteceu. Mas no dia 11 de outubro, sem um atestado médico, é praticamente a disciplina perdida, tá? Não tem como a gente recuperar isso se não tiver algo muito sério, muito grave para justificar a ausência, tá? Então, já se programem para no dia 11 de outubro não marcarem atividade de campo, não marcarem nenhum outro compromisso, fiquem somente com a disciplina, tá ok? Dúvidas? Então, isso aqui vai estar disponível também lá no nosso Moodle, agora eu vou colocar lá, e também vai estar a gravação, então se alguém tiver alguma dúvida, principalmente o pessoal que faltou a aula, que não conseguiu estar presente, avisem que a gravação vai estar disponível lá no Moodle, tá? Se vocês têm um grupo de alunos, já informem que tem já a explicação sobre o trabalho, que é para assistirem ao vídeo que vai ficar lá no Moodle, e também lerem a proposta de trabalho, que vai estar disponível também no Moodle, no item. Vou criar um local que vai estar escrito assim, trabalho de avaliação, e daí eu deixo num lugar específico para as pessoas poderem acessar com mais facilidade. Mais dúvidas ou eu posso parar a gravação? É bom que vocês tirem as dúvidas, que daí quem não está presente depois assiste as dúvidas também, já fica mais... Então tá, então vou parar a gravação.